Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Muito bom estarmos mais uma vez juntos, podendo meditar na palavra do Senhor. Curve a sua cabeça por um instante. Vamos pedir ao Senhor que esta noite continue falando conosco. Muito obrigado a Deus por mais esta oportunidade, que valorizamos muito em saber que o Senhor nos dá a oportunidade de lermos a Tua palavra, meditarmos nela, compartilharmos, crescermos espiritualmente. E te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ama de tal forma que nós não merecemos e reconhecemos o teu grande amor para conosco. Aceita a nossa gratidão, ó Pai, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava meditando e aqui, inclusive agora mesmo, na palavra do Senhor, e o que eu quero compartilhar com você, um assunto bem conhecido, mas um assunto muito importante, o propósito de Deus. Claro que nós sabemos qual o propósito de Deus, qual foi o propósito de Deus, mas eu quero salientar aqui o propósito de Deus. E pensando como um Pai todo-poderoso, né, o Pai criador dos céus, da terra, do universo, das galáxias, tudo que há, tudo que neles existem, foram criados pelo falar, pelo mandar, pelo querer, tamanho é o poder de Deus, a sua soberania. Então, o propósito de Deus em todas as coisas, o propósito de Deus para com os seus filhos, nós, os seus filhos. E lembrando, o propósito de Deus hoje de um pai, qual é o propósito de um pai? Claro que o pai, ele sempre procura dar o melhor para os seus filhos. Eu não pude estudar, então eu vou me esforçar para que o meu filho estude. Eu não pude ter alguns privilégios, né, talvez, algumas mordomias, algum conforto na minha infância, adolescência, juventude, mas eu vou me esforçar, eu vou dar o melhor. O meu propósito com o meu filho é sempre o melhor. Eu não pude ter uma boa escola, mas eu vou me esforçar e dar a ele uma boa escola, um bom estudo. Se possível, vou permitir que ele estude lá fora. Se eu tenho condições, tenho recursos, eu vou de fato investir no meu filho, investir nos estudos, investir na profissão, investir no desenvolvimento profissional dele. Então, os pais pensam assim. De fato, os pais sempre querem o melhor para os seus filhos, sempre procuram se sacrificar para que o seu filho tenha aquilo que ele não pôde ter. Isso é um pensamento muito lógico. E é louvável porque os pais estão procurando dar o melhor para os seus filhos. E o propósito que Deus teve em mandar Jesus? Você parou para pensar? Jesus tinha que vir com uma missão aqui, mandado pelo Pai, ele tinha que morrer, Então o propósito de Deus em enviar Jesus foi para fazer com que ele sofresse na cruz, por amor aos seus filhos, nós, os seres humanos. E o pior de tudo, né? Não o pior de tudo, mas glória a Deus porque ele veio, mas pensando na dor que o pai estava tendo em ter que enviar o seu filho. Mas ele tinha um propósito de moer o seu filho na cruz, para que eu e você pudéssemos ser alcançados, sermos salvos. Esse propósito, meu irmão, é o maior propósito que a gente pode imaginar. Um Deus soberano, poderoso, majestoso, criador de todas as coisas, mas ele determinou que o seu Filho amado, Cristo Jesus, o seu Filho amado, Cristo Jesus, viesse para morrer por nós. E eu posso imaginar no coração do Pai o quanto ele sofreu. Aquele momento na cruz, Jesus fala com aquelas palavras, né, sofrendo ali a angústia da dor dos cravos nas mãos. Pai, por que me desamparaste? O Pai não pôde vê-lo, não pôde contemplá-lo naquele sofrimento. Por isso a gente pode ver que o propósito de Deus para com o homem foi imenso, foi demais. E meditando nesse tema, eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em João, o Evangelho de João, capítulo 3. Mas antes, tem um capítulo 6 que fala assim: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta. Jesus falando que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falando da vontade do Pai, o propósito do Pai para com ele. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus estava declarando aqui qual era o propósito, qual foi a vontade do Pai. E agora sim, João 3, de 17 e 19, acompanhem comigo.
mesmo o Evangelho de João 3, 17 e 19, ele fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui está o propósito de Deus enviar Jesus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o grande propósito de Deus em enviar Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o próprio Senhor Jesus declara que ele é a luz do mundo, né? E ele continua aqui no versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele mesmo declara em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que pode te dirigir, que pode mostrar aonde está o perigo. Eu sou a luz que vim para te dar vida e vida em abundância. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que coisa terrível! Os homens, a humanidade de uma forma geral, procura fazer coisas às escondidas, coisas escusas, coisas nas trevas, coisas que as pessoas não podem ver, né? Ninguém está me vendo, mas esquecem que Deus que vê todas as coisas e que mandou o seu Filho, né? Sacrificou o seu Filho por nós. Padecendo naquela cruz, Jesus padeceu por nós, levou as nossas dores, as nossas enfermidades, mas os nossos pecados ali é que crucificaram Jesus. E nós temos que entender, o plano de Deus, o propósito de Deus era salvar você, salvar a mim, nos alcançar da forma com que estávamos andando nas trevas, e Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A gente está muito acostumado a falar o sacrifício de Jesus, mas aí, por trás disso tem o plano de Deus, o propósito de Deus em sacrificá-lo em favor de mim, em favor de você, para que nós tivéssemos esta grande bênção pela graça, sermos alcançados e sermos salvos. Então é muito importante nós lembrarmos daquilo que Deus fez por nós com grande amor. E também lá continuando em 20 e 21, ele continua, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. O Senhor é a luz, o Senhor é aquele que espera de cada um de nós um posicionamento como verdadeiros cristãos, comprados, lavados, remidos pelo precioso sangue. Poxa, o preço que foi pago foi muito alto para a gente desperdiçar a nossa vida em coisas erradas. O preço foi muito alto, não foi qualquer, não foi prata nem ouro, como diz em outra passagem, mas foi o sangue de Jesus derramado por nós é quem nos comprou. Então, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E talvez pessoas estão tendo um coração maldoso, prejudicando outras pessoas, desejando o mal de outras pessoas. Porque alguém me prejudicou, eu vou pagar com a mesma moeda. Isso aí é a intenção do ser humano, é a intenção do homem, né, carnal. Né? O homem carnal, ele pensa nas coisas que a carne lhe proporciona, e às vezes ele quer vingança, ele alimenta a ira, a mágoa no seu coração. Então, todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Quando, se porventura, pensamentos de vingança, de maldade, ou mesmo de ira, de rancor, de mágoa no seu coração, se tiver por aí na sua mente, tira isso daí. Realmente isso não agrada a Deus, aborrece Jesus, que é a luz do mundo. Então é importante que as pessoas que fazem o mal, elas acham que ninguém um dia vai descobrir. Muitas vezes coisas são maquinadas na calada da noite para prejudicar outras pessoas.
mas isso está desagradando a Deus. Quantas vezes a gente faz isso a calada da noite, mas a gente alimenta pensamentos na nossa mente em como eu posso me vingar, em como eu posso retribuir ou pagar com a mesma moeda. E o Senhor nos ensina a pagar o mal com o bem. E muitas vezes a gente se esquece desses princípios tão preciosos que é aquilo que Jesus nos deixou. Então, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você que pratica a verdade, você não tem medo que as suas obras sejam reveladas, que a intenção do seu coração seja exposta. Mas as pessoas que estão nas trevas, elas procuram fazer as coisas às escusas, porque as suas obras não podem ser reveladas, porque se forem reveladas, a luz, como diz aqui a palavra, tudo revela. Então, por isso que são das trevas. Mas nós que praticamos a verdade, que cremos na verdade, que reconhecemos o grande amor de Deus para conosco, nós não temos medo que as nossas obras, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes sejam escancaradas, sejam reveladas. Porque nós estamos na luz. Não é gostoso poder ter o Senhor Jesus como teu guia, como aquela lâmpada que vai à frente mostrando o caminho para evitar que você tropece em alguma pedra, que você tropece ou caia em algum buraco. Então é muito importante nós reconhecermos que precisamos andar na luz, como na luz Ele está. E eu quero concluir com você, está lá Paulo falando aos Efésios. Ele também fala a respeito a nossa conduta como verdadeiros cristãos. Eu quero ler no capítulo 5, de 1 a 13. Acompanha comigo, eu vou ler na versão NVI. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele se entregou por nós como oferta de sacrifício agradável a Deus. Que coisa, hein? Como Deus, ele foi difícil Deus contemplá-lo naquela cruz, mas ele fez isso por amor a cada um de nós. Portanto, ele está nos chamando a atenção aqui de como nós devemos viver, de como devemos ter uma vida irrepreensível diante dos olhos do Senhor. Versículo 2: entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Ele começa a recomendar aquilo que as coisas são comuns aí no mundo, são feitas, são realizadas aí nas trevas. As pessoas que estão em trevas não querem que as suas obras sejam reveladas. Pelo contrário, o cristão ele tem que se vigiar, tem que saber que isso desagrada a Deus e evitar, de fato, que essas coisas lhe aconteçam. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não são adequadas para o cristão. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Às vezes a gente está lá no meio da roda dos nossos amigos e sai aquela piada imoral, aquela piada sarcástica, aquela piada que denigre pessoas, caráter de pessoas, e às vezes a gente envolvido naquele ambiente acaba dando sorriso, acaba rindo, acaba concordando com aquelas coisas. O Senhor está falando aqui, através de Paulo aos Efésios, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Tenha sempre na sua palavra, na sua mente, palavras de adoração, de gratidão a Deus, lembrando que o propósito de Deus foi mandar Jesus para sofrer, por amor a você e a mim. Então é algo sério o meu comportamento. Jesus olha para mim, olha para você e fala, poxa, ele não está reconhecendo a dor que eu senti em mandar Jesus, em vê-lo na cruz, sendo moído ali, sendo crucificado, levando sobre ele os pecados daquela humanidade. E quando a gente comete as mesmas coisas que o mundo faz, como é que o pai que mandou seu filho pensa ou como é que ele sente? Deus sente, né? Como ele sentiu dor de ver seu filho na cruz, como é que ele sente quando vê a gente
praticando as mesmas coisas que o mundo que anda nas trevas faz. Versículo 5, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pessoas que fazem esse tipo de gracejos, esse tipo de comportamentos imorais, gananciosos, impuros, não têm herança no reino de Deus e de Cristo. É o que está escrito aqui. Versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Muitas pessoas estão questionando a Deus, por que isto acontece? Por que estou passando por isso? Por que esta situação me pegou? Aqui está claro, né? Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Muitas vezes Deus permite situações, e eu vejo que por amor que Ele tem, Ele permite situações para balançar, muitas vezes, a nossa vida, o nosso ser, o nosso caráter, como é que nós estamos nos comportando, que caráter é esse que está envergonhando o nome de cristãos. Então, estamos em desobediência, não estamos cumprindo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Portanto, não participe com eles dessas coisas, não se amolde a esse mundo, pelo contrário, nós que temos que fazer com que o mundo seja transformado pelo poder da palavra e que nós podemos influenciar as pessoas pregando esta palavra preciosa. Mas não adianta pregar se eu for desobediente, se eu não viver aquilo que a palavra está me ensinando. Se eu continuar no caminho errado, eu não vou ter herança, eu não vou participar do reino de Cristo e de Deus. É o que a palavra está afirmando. Portanto, não participarei, eu não vou participar essas coisas erradas que o mundo tão de perto nos assedia e tão de perto está oferecendo esses prazeres materiais, prazeres carnais, coisas imorais, coisas que a gente pode sim se afastar. E o Senhor chama a atenção de nós. Quantas vezes a tentação vem e a gente cede à tentação? A tentação vem e a gente não resiste à tentação. Cadê o caráter de cristão? Paulo está advertindo os filipenses com relação a isso. E ele continua, versículo 8, do capítulo 5 de Efésios. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E ele fala, olha, todos vocês têm um passado que eu conheço, né? Todos nós temos um passado que Deus conhece. Éramos trevas, estávamos perdidos, estávamos andando aí como ovelhas desgarradas, mas o Senhor nos chamou. Então, é o que ele está falando aqui. Outrora eram trevas, mas agora vivam como filhos da luz. Temos agora a salvação, temos a certeza do propósito de Deus que foi cumprido na minha vida, na sua vida, e que nós recebemos esse Deus maravilhoso, Jesus, que foi mandado por Deus Todo-Poderoso para que a nossa vida tivesse significado. Então saia das trevas, meu irmão. Se você ainda está andando no caminho de trevas, saia das trevas, venha para a maravilhosa luz. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Deem um exemplo, deem um testemunho. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso é o fruto da luz. Consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A discernir, a ter um discernimento, saber avaliar as coisas. Isto não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, por que eu estou persistindo neste erro e nesta coisa errada? Saia das trevas, venha para a luz e viva conforme o Senhor espera de cada um de nós. Peça ao Senhor discernimento espiritual, para discernir as coisas erradas. Às vezes as coisas erradas, elas vêm de uma forma camuflada, né? Vêm com aparência, né? O lobo em pele de ovelha vem com aparência, que acha que pode enganar, mas quando a gente tem o discernimento espiritual, o Senhor dá discernimento, o Senhor revela, o Senhor mostra, para evitar que você caia na cilada, na artimanha maligna. Então, vamos pedir discernimento, né, e viver conforme aquilo que o Senhor espera. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-as à luz.
exponha as obras das trevas à luz, que tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. Aqueles que estão em trevas não querem que as suas obras sejam vistas, sejam reveladas. E a palavra diz, né, em outro versículo, que tudo aquilo que está escondido um dia será revelado. Eu gosto desse versículo, porque a gente às vezes fica indignado com tanta impunidade, com tanta maldade, com tanta injustiça nesse mundo. Homens que deveriam ser o exemplo, deveriam dar o exemplo de justiça, estão envergonhando o nosso país. E a gente fica pensando, puxa, será que não terá fim? Mas aí tem esse versículo, né? Tudo aquilo que está encoberto um dia será revelado. Vai ser revelado. Tudo que está encoberto nas trevas um dia vai ser revelado pela luz, né? E a luz tudo manifesta, tudo revela, tudo vem às claras. Ah, mas quanta coisa errada, quanta coisa debaixo do pano, quanta coisa foi camuflada, foi tirada da evidência, as evidências foram apagadas, mas um dia será revelado. A palavra fala isso, e eu creio nesta palavra. Esta palavra jamais passará, meu irmão, pode crer. O homem justo é pecador, o homem, ele procura a maldade, procura fazer a maldade, mas um dia todas as coisas serão reveladas. Então é importante que a gente saiba o que é que o Senhor espera de nós. O propósito dele foi mandar Jesus. Jesus veio, te salvou através do sacrifício maravilhoso naquela cruz. Então vamos viver conforme o Senhor espera de cada um de nós. Porque aquilo que eles fazem, as pessoas que estão em trevas, aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Até mencionar, porque foi lá um projeto maligno para a destruição de alguém, ou para roubar alguém, ou para defraudar alguém. Então, é claro que eles fazem em oculto, é vergonhoso que isto venha à tona, é vergonhoso que isto seja revelado, mas um dia tudo será revelado. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Eu quero fazer uma pergunta: você está andando na luz de Cristo, brilhando a sua luz, onde você tem estado? As pessoas podem ver que você é uma pessoa de palavra, de caráter, tem honrado os seus compromissos. O fato de estar na igreja todo fim de semana, o fato de estar ali cantando, louvando ao Senhor, muito bom, necessário, muito importante. Mas e fora da igreja? Qual é o nosso comportamento? Na igreja nós andamos, aparentemente na luz. E fora da igreja? Como é que estamos tendo o nosso viver? Paulo está chamando a atenção exatamente isso. Éramos das trevas, mas fomos tirados de lá. Não volte para as trevas, não queira as coisas das trevas, mas procure andar na luz. O Senhor espera esse comportamento de nós. Eu posso ver o plano de Deus quando vê você resgatado, você que estava lá em caminhos tortuosos, errados, tendo uma vida desregrada, e que você foi alcançado pelo sacrifício de Jesus, e hoje você vive uma vida que agrada ao Pai. Eu posso imaginar como agrada o coração do Pai que teve que moer Jesus na cruz, por amor a você. Então, quando você se esforça, luta, nós temos provações diariamente, temos tentações, temos situações que tentam nos deixar para baixo, nos deprimir, e a gente tem que lutar, buscar ao Senhor, pedir forças para Ele, sabe? Muitas vezes nós não temos forças, tem momentos na nossa vida que a gente fica abalado, fica triste, fica angustiado, e é nesse momento que a gente tem que se agarrar ao Pai e clamar a Ele, e Ele vai te ajudar, Ele não vai deixar você, porque Ele se importa com cada um de nós. Então, não se esqueça, vamos dar o exemplo, vamos viver na luz, vamos viver com a nossa vida aberta, um livro aberto. Por isso que estamos nesse mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo, para que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando em nós. Então, nós somos a luz do mundo. O Senhor é a luz do mundo e Ele também fala que nós devemos brilhar esta luz. Então vamos com responsabilidade viver uma vida que agrada ao Pai. E para terminar, o propósito que Deus teve então em mandar Jesus é para que você fosse um exemplo de um cristão nesta terra caída, pervertida, um povo que não se preocupa com o seu semelhante. Tudo aquilo que a palavra ensina que devemos fazer, o mundo está ensinando, está insinuando, está tentando reverter valores.
Vamos fazer a diferença, meu irmão. Lutas nós vamos ter, lutas até o final, mas se nós formos fiéis até a morte, o Senhor vai nos dar, já nos garantiu a coroa da vida. Então vamos ficar e permanecer firmes no Senhor. Vamos pedir sabedoria, discernimento, capacitação, muitas vezes precisamos, capacitação para tomarmos decisões. Claro que são decisões difíceis, mas o Senhor espera que você o busque, porque Ele sacrificou o seu Filho amado. O propósito de Deus foi mandar o seu Filho, não mandou lá um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, mas mandou o seu Filho, o seu único Filho, por amor a cada um de nós. Então o propósito de Deus não foi condenar o mundo, mas foi salvar o mundo. Sinta-se salvo, alcançado pelo grande amor de Deus em sua vida. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse propósito maravilhoso que foi enviar o seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, que se esvaziou da sua glória, se fez homem como nós, carne e osso, para padecer neste mundo, para sofrer por nós, para levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, consumando ali na cruz do Calvário. Morreu, entregou o seu Espírito ao Pai e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e muito breve há de voltar. E com a sua morte ele nos garantiu, ó Deus, para que tivéssemos a tranquilidade de sabermos que a vida eterna está assegurada através do sacrifício de Jesus. Muito obrigado a Deus amado, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado por este propósito imenso e maravilhoso em mandar o seu Filho. Ajuda-nos a caminharmos neste mundo, Senhor. Dá-nos forças para superarmos as lutas, as provações. E eu oro por cada um que está me vendo, me ouvindo, que o Senhor te esteja fortalecendo. Dá-nos uma semana de paz, feliz, abençoada, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que você possa ter uma semana feliz. Lembrando, eu tenho que ser exemplo. O Senhor espera que eu viva na luz e que eu possa brilhar no meio das trevas, aonde provavelmente eu habito, provavelmente eu convivo, e que eu possa ser esta luz nesse lugar. Que Deus te abençoe, receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana.